Isso será apresentado pela mesa da Assembleia. E depois das 10h30 às 13h, a eleição do presidente da mesa da Assembleia e dos demais membros em virtude de verificação da altura dos respectivos cargos. Ponto 2. Apreciação e aprovação dos novos pedidos de adesão. 5 minutos por cada organização apresentar a sua. Terceiro ponto. Apresentação e discussão e aprovação dos relativos narrativo financeiro 2025. Relativo financeiro, 25 minutos pela Luísa Gonçalves e relatório narrativo, 25 minutos vai ser apresentado pelo Nicolau Dautarim e Ibrahima. Depois vem o plano estratégico 2023 a 2030, 25 minutos e será apresentado por Suleimani Pai. Debate e discussão e aprovação dos documentos apresentados no Plano Estratégico 2026 a 30 e relatório narrativo financeiro. Das 13 horas e 13h30 minutos, síntese de grandes recomendações e leitura data, encerramento da discussão e a entrega dos certificados de reconhecimento pela Denise dos Santos Jindeki, coordenadora nacional. Agora peço 1 minuto de silêncio em memória do ativista secretário do Movimento Pó de Terra, o vigário Luiz Balanta. Muito obrigada a todos. Agora vamos para a composição da mesa. Antes de prosseguirmos, agradecemos a presença dos representantes do escritório dos advogados Armando Mango. Bom, agora convido a coordenadora nacional Denise dos Santos Jindeki. Tenha bondade. E agora convido o presidente do Conselho de Administração, Sidi Mohamed Jakite. E, por último, convido Damião Mendes, o presidente interino da mesa da Assembleia. A boca na ficha de intervenção. A boca na para o último. Como assim? Agora está composta a nossa mesa. Vamos pedir à senhora Denise dos Santos Jindeki para usar de palavra melhor. Senhores membros da mesa da Assembleia, do Conselho da Administração, do Conselho Fiscal da UANEP, Excelência,
distintos convidados, representantes dos nossos parceiros PNUD, Orange Bissau e amigos da UANEP, empresa gráfica V360, escritor da advocacia Armando Mango, Excelência, ilustres líderes e delegados das organizações membros da UANEP, Excelência, senhoras e senhores, caros convidados, cumprindo o seu estatuto, reunimos-nos hoje para a 12ª Assembleia Geral Ordinária 2026 da UANEP, sob lema Juntos pela Estabilidade, Paz e Segurança na Guiné-Bissau, com o objetivo de analisar e aprovar os relatórios de exercício referente ao ano 2025, mas, e sobretudo, refletir sobre o estado da paz e segurança na Guiné-Bissau e do papel da sociedade civil na consolidação da paz. O ano 2025 foi o ano mais quente já registrado. Terminou marcado com muitas incertezas e desafios no processo de consolidação da democracia, após a subversão da ordem constitucional que interrompeu o processo eleitoral de 23 de novembro de 2025. A democracia e o Estado de Direito encontram-se em erosão, conduzindo a uma análise da situação atual do país num quadro político e social bastante preocupante no que diz respeito à paz e à segurança, causados pela instabilidade política crônica e tensões persistentes em torno do controle dos poderes presidencial e legislativo, num contexto de rivalidades internos e manobras judiciais. Durante o ano 2025, a UANEP alcançou resultados significativos na produção, análise e divulgação de informações sobre a segurança humana. Foram registradas incidentes com impactos relevantes, capazes de deteriorar o ambiente pacífico, originar conflitos de grande escala ou ameaçar a segurança humana com consequências imprevisíveis. Em 2025, implementamos diversas iniciativas para ampliar a capacidade de jovens líderes de interagir com instituições públicas, sociedade civil e parceiros internacionais, fortalecendo o diálogo intergeracional e a inclusão juvenil em processos de decisão e prevenção da violência. A UANEP está atualmente a implementar a terceira fase do projeto Monitorização, Análise e Mitigação da Violência Eleitoral, EMAM, 2023-2026, em 12 países da África Ocidental, financiado pela União Europeia. O objetivo geral do projeto é contribuir para a redução da violência eleitoral na África Ocidental, através do reforço e da mobilização das capacidades regionais e nacionais necessárias para a prevenção ou mitigação da violência política em democracia. E em parceria com as organizações da sociedade civil, a UANEP Guiné-Bissau, através do Grupo Nacional de Resposta Eleitoral que criou, realizou 4 reuniões produzindo relatórios e recomendações que apoiaram as ações das organizações tais como Movimentos da Sociedade Civil para a promoção do diálogo entre atores políticos, da RENARCA para a publicação de relatórios do Grupo Nacional de Resposta Eleitoral e formação de jornalistas sobre desinformação e discurso de ódio, da PPM para a campanha de sensibilização comunitária e programas radiofônicos sobre cidadania, paz e tolerância. Em novembro de 2025, para além da formação de 200 monitores, em todo o mundo, fez-se a formação de formadores e de supervisores. Também foi publicado o relatório de alerta precoce sobre as eleições de 23 de novembro, intitulado Eleições Presidenciais e Legislativas de 2025, esperando estabilidade ou temendo um retorno à instabilidade política. Este projeto também contou com o apoio adicional do PNUD, num valor de $78.451,
para a formação de supervisores e acompanhamento pós-eleitoral. Minhas senhoras e meus senhores, a Guiné-Bissau foi o único país entre os 12 que não instalou a sala de situação eleitoral no dia da votação. E foi a primeira vez que a sociedade civil não monitorizou o processo eleitoral iniciado desde 2014. Tudo isso devido à fragmentação e o protagonismo das próprias organizações da sociedade civil. Não obstante os meios disponibilizados, como podem constatar, os lacostes usados agora nesta sala, que eram para a sala de situação eleitoral. O que evidencia uma sociedade civil não vibrante, carente de liderança forte e muito pulverizada, onde os problemas estruturais são adiados indefinidamente devido aos interesses pessoais. Minhas senhoras e meus senhores, a falha da democracia guinense reside sim nas querelas entre atores políticos, mas também e sobretudo da fraca sensibilização e mobilização da sociedade civil, dando lugar à degradação institucional, o caos e o declínio civilizacional. Mas é possível direcionar as políticas públicas para outros caminhos, se a sociedade civil ganhar a consciência do seu papel de consolidação da paz e de compreender que os ataques à democracia estão a dificultar o avanço das soluções que as crises atuais exigem. A UNEP clama por mudanças urgentes a fim de reinventar a nossa sociedade, em que as pessoas e os seus direitos sejam colocados no centro das ações. E quanto mais se incentivar a melhoria da qualidade da democracia, para que as pessoas possam participar na tomada de decisões e os movimentos possam formar-se para a criação de alternativas de respostas aos desafios da atualidade. Guineenses, para haver a paz e reconciliação, precisamos reconhecer publicamente que no passado recente, com a morte do ativista Vigário Balanta e muitos outros atos, são condenáveis e passíveis de punição. E devemos nos comprometer a nunca mais enveredar por estes caminhos e que todas as divergências, contradições entre atores políticos e sociais devem ser dirimidas por via do diálogo aberto e transparente, ou por via das competentes órgãos de justiça, onde houver fortes indícios de violação da lei. Minhas senhoras e meus senhores, apesar deste panorama desafiador, a UNEP Guiné-Bissau reafirma a sua posição como referência nacional em promoção da paz, prevenção de conflitos ao nível nacional e fortalecimento da participação cívica e juvenil, porque ainda existe esperança e confiança na capacidade de superação dos desafios políticos e sociais enfrentados em 2025. E vai se fazer com resiliência, competência e compromisso para uma Guiné-Bissau mais pacífica, democrática e inclusiva. Minhas senhoras e meus senhores, não podia terminar a minha intervenção sem realçar o apoio incontornável da empresa gráfica V360, do escritor dos advogados Armando Mango, do Centro do Teatro dos Oprimidos, até o Fórum de Paz, sem os quais não seria possível a realização deste encontro. A UNEP Guiné-Bissau vos agradece em meu nome. Continuem a apoiar os esforços pela paz, porque só ela paga. Muito obrigado e bem-aja a todos. Muito obrigada, coordenadora. A UNEP tem experiência aqui no nosso país, vai promover a paz. E agora vamos para a intervenção do Sidi Mohamed Jakite, que é o presidente do Conselho Administrativo.
Eu falei que fica melhor assim. Não tem fala, gente não. Se acaba. Bom dia a todos. Há quase uma década, a África Ocidental atravessa um período de instabilidade política e de segurança que fragiliza os esforços democráticos alcançados. Transições prolongadas, contestações eleitorais, a expansão da ameaça terrorista proveniente do Sahara, bem como a recorrência de discursos de ódio e de desinformação, tendo alimentado conflitos em vários países da região. A Guiné-Bissau continua particularmente exposta às dinâmicas. As eleições presidenciais e legislativas de 23 de novembro de 2025 resultaram numa subversão da ordem constitucional após a decisão do comando militar de assumir o controle do país, um dia antes do início dos resultados provisórios pela Comissão Nacional das Eleições, a 27 de novembro de 2025. De facto, as eleições simultâneas de 23 de novembro decorreram num clima de elevada expectativa por parte dos cidadãos no que concerne à transparência, equidade e inclusão. Contudo, a desconfiança entre os atores políticos, a fraca confiança da parte da população nas instituições eleitorais, a não participação de alguns partidos e coligações, Pai Terra Arranca, API, Cabas Garante, por exemplo, bem como as divisões sociocomunitárias herdadas de crises passadas, aumentaram os riscos de polarização e violência eleitoral. A manipulação da opinião pública através das redes sociais, a circulação de informações falsas e a mobilização de jovens em movimentos violentos constituíram fatores agravantes que exigiam uma resposta antecipada da UNEP Guiné-Bissau, enquanto autor da sociedade civil na vanguarda da consolidação da paz. Durante o ano 2025, a UNEP Guiné-Bissau, através do projeto EMAM e em parceria com a Organização da Sociedade Civil, contribuiu ativamente para o processo eleitoral. Uma das atividades emblemáticas foi a realização da sala de situação, prevista para os dias 22, 23 e 24 de novembro, no Hotel Dunia. Convites foram enviados a partir de 18 de novembro a parceiros, autores políticos e cidadãos para visitarem a sala, ferramentas de promoção de transparência durante as eleições. Infelizmente, imprevistos levaram as autoridades a retirar as acreditações solicitadas para os 200 monitores formados a 19 de novembro nas 8 regiões do país, incluindo o setor autônomo Bissau, comprometendo o sucesso técnico e operacional da intervenção. É de salientar que, apesar da lei eleitoral da Guiné-Bissau não prever disposições específicas relativas à observação nacional, as organizações da sociedade civil, através da célula de monitorização, têm acompanhado o processo eleitoral desde 2014, passando por 2019 e por 2023. Apesar dos desafios, a UNEP continua a contribuir eficazmente para a pacificação do país, realizando ações significativas a nível nacional. O sistema de alerta precoce e a resposta rápida, operando por 24 monitores distribuídos pelo território nacional, permitiu identificar e responder a conflitos latentes nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, completando por iniciativas locais através de plataformas de monitorização. Na Guiné-Bissau, a sociedade civil desempenha um papel essencial na preservação da paz, da coesão nacional e da credibilidade do processo eleitoral, particularmente através da monitorização eleitoral e da defesa de reformas institucionais. Apesar das tentativas de repressão e censura observadas no terreno, a UNEP continua a acompanhar a governação e as políticas públicas, assegurando uma monitorização democrática através da mobilização dos cidadãos perante violações de direitos humanos e falhas de governação.
o ano 2025 marcou ainda um aprofundamento da colaboração entre o ANEP Guiné-Bissau e seus parceiros técnicos e financeiros, reforçando a imagem e a credibilidade da nossa organização. É importante reconhecer o notável trabalho do Conselho de Administração. Bom, obrigado, minha colega do Conselho de Administração, que passou a cumprir rigorosamente o Estatuto da Organização, garantindo reuniões estatutárias regulares e o escrupuloso acompanhamento da atuação da Coordenação Nacional através da aprovação e execução do Plano de Trabalho. A Coordenação Nacional merece destaque pelo dinamismo e pelo patriotismo demonstrados. A equipa jovem e talentosa elevou significativamente o nome da Guiné-Bissau, passando do último lugar em 2020 para a quarta posição em 2024. Espera-se que, com os resultados de 2025 a serem anunciados em 2023, o país se situa na primeira posição. Agradecimentos especiais à mesa da Assembleia, ao Conselho Fiscal, que durante 5 anos consecutivos asseguraram a organização das Assembleias Gerais Ordinárias da UANEP, permitindo a aprovação de documentos essenciais para o bom funcionamento da organização. Estende-se ainda o reconhecimento ao apoio constante e inestimável do escritor regional e, por fim, a todas as organizações membros pelo empenho coletivo, contribuindo para a promoção da paz na Guiné-Bissau, mesmo em contextos adversos. Como disse Gandhi, não existe caminho para a paz é o caminho. Muito obrigado. A UANEP continua ainda a contribuir para a promoção da paz. Muito obrigado, Cid Mohamed Abdel. Agora convido o presidente interino da mesa a usar a palavra, o Gabriel Mendes. Se alguém levar minha telefone, fica avisado. Não, a gente fica por telefone. Minha mantenha, bom dia. Se somos você mais, o que é que vou ver? Indica só. É? Vou comer. Olha a Ok. Era meu nome, presidente interino. Bom, um cara vai ser diferente que o estudo. Pensa, não usa intervenções crioulas, assim como por estar usando no português, mas não ficar à vontade para ver o que não inicia, tudo que usa não vai fazer na nossa língua nacional, ser do crioulo. Então, vou permitir, antes de mais, permita-me, antes de mais, fazer um pequeno enquadramento sobre a Assembleia Geral, que tem a ver com os seus objetivos. O objetivo geral é garantir um espaço legítimo de decisão, avaliar e orientar a estratégia de uma organização, avaliar desempenhos, aprovar planos estratégicos, orçamentos de eventuais atividades programadas, reforçar uma governação interna, assumindo transparência, legitimidade e boa gestão. Mas, num período deste, permita-me dirigir umas palavras. Desculpa. Nesse contexto que estamos hoje, o ANEP não só limita como uma organização, mas também tem uma responsabilidade com o país, a qual dirijo-vos hoje com um profundo sentido de responsabilidade no momento em que o nosso país enfrenta sinais preocupantes que não podem ser ignorados e nem devem ser ignorados. Os crescentes acontecimentos marcados por atos de violência, assassinatos,
constituem uma alerta séria para toda a sociedade guineense. Estes episódios não são casos isolados, refletem em grande medida uma realidade mais complexa associada à fragilidade das instituições e erosão dos valores sociais e a crescente banalização de violência como forma de resolução de conflitos. Quando as instituições se mostram frágeis, abre-se um espaço para o medo, para a desconfiança e, última instância, para a desordem. A história nos ensina com clareza que a sociedade onde o Estado perde a capacidade de resposta torna-se mais vulneráveis a fenômenos como crime organizado, radicalização e extremismo. Hoje devemos ter coragem de reconhecer um risco emergente, o crescimento de discurso de ódio, desinformação, manipulação nas redes sociais, plataformas digitais, que devem ser para aproximar e informar. Estão a ser utilizados em muitos casos para difamar, espalhar calúnias, incitar divisões. A busca desenfreada por visualização, fama, protagonismo, tem levado alguns indivíduos a ultrapassarem limites éticos e legais, criando tensões sociais desnecessárias e perigosas. Este comportamento não é inofensivo, pelo contrário, ele contribui para a criação de um ambiente propício à violência, à intolerância e até ao extremismo violento, sobretudo entre os jovens que são mais expostos e muitas vezes mais vulneráveis a estas influências. A par disso, outro fenômeno que merece a nossa atenção urgente é o crescimento do consumo de substância química e drogas. Esses problemas muitas vezes é tratado como uma questão individual que tem, na verdade, um impacto profundamente social. O consumo de droga está frequentemente associado ao aumento de criminalidade, à destruturação familiar e perda de produtividade e a intensificação no comportamento enquanto violência. Se não agirmos de forma produtiva e estruturada, corremos o risco de assistir uma degradação progressiva do tecido social como consequências graves para a segurança e estabilidade do país. Estamos perante um conjunto de desafios integrados, como violências crescentes, fragilidade institucional, desinformação e abusos nas redes sociais, riscos de radicalização e extremismo, consumo de substância nociva com impacto social. Nenhum desses problemas pode ser resolvido de forma isolada. Exigem uma resposta integrada baseada na prevenção, na educação e no reforço institucional e na responsabilização. O ANEP-GB, enquanto plataforma de promoção da paz, tem um papel crucial neste processo. Mas sejamos claros, nenhuma organização por si só consegue resolver estes desafios. A solução exige um compromisso coletivo do Estado, da sociedade civil, da família e de cada cidadão. É tempo de resgatar valores fundamentais que sempre sustentaram as nossas comunidades. O respeito, a verdade e a responsabilidade e o diálogo. A modernidade não pode ser desculpa para a perda dos princípios. O futuro da Guiné-Bissau dependerá da nossa capacidade de agir hoje com lucidez e firmeza. Permita-me terminar com uma mensagem. A paz não é garantida, é construída. A estabilidade não é automática, é conquistada. A segurança não é um dado adquirido, é uma responsabilidade de todos. Com este discurso, permita-me dar uma abertura à nossa magna Assembleia Geral do ANEP-GB. Muito obrigado. Agora dispenso a mesa e vamos dar a
Apresentação dos participantes. Não, que dispensa remédio. Que dispensa.